Salve, salve nação corintiana! Bora para mais um giro de notícias no canal do Mineirinho? Pessoal, todos os dias vídeos novos sobre o mercado da bola, política do futebol, finanças e pós-jogo. Mas antes quero pedir você que acompanha nosso trabalho, que deixe um comentário no vídeo, deixe um like, deixe sua inscrição e ative a notificação. Isso é muito bom para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e comece a recomendar para toda a nação. Então, bora juntos assistir o vídeo? E vamos falar um pouquinho do mercadão da bola que está muito agitado no Corinthians. Após o Timão aí vencer o Grêmio por 3-0 em Porto Alegre pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, representante reuniu com Soteldo e o jogador se manifestou interesse em jogar no Timão. Corinthians quer que o Soteldo e o Soteldo também quer o Corinthians. Contrário de Gabigol, que o Corinthians queria tanto o Gabigol, mas na hora mesmo Gabigol se recusou, não quis vir para o Corinthians. Nesse caso, agora, com o Soteldo, é um casamento perfeito, porque ambos querem fazer a negociação. Corinthians já também entrou em contato com o Santos para ver como é que tá a negociação, como é que o Santos quer ver a negociação, e o Santos manifestou que quer 5 milhões de dólares em Soteldo por 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, isso corresponde aí mais ou menos a 30 milhões de reais. Soteldo é um bom jogador? É um bom jogador. Acho que o Corinthians, sinceramente, não precisa. Rodrigo Garro é um excelente jogador. E ainda na reserva tem Igor Coronado, que é outro ótimo jogador. Dizem que, segundo a imprensa que cobre o Grêmio, né, já cobriu o Santos, diz que o Soteldo é meio problemático. Às vezes chega atrasado, se ficar no banco fica de biquinho. E o Corinthians não precisa disso, porque tem 2 meia excelentes. Inclusive, é tão bom o Rodrigo Garro que na festa da CBF, o meia corintiano acabou ganhando aí como o melhor meia e também o craque da galera do Brasileirão. Olha para você ver o nível técnico de camisa 10 que nós temos. Acho que depois do craque Neto, né, o Rodrigo Garro é o melhor meia que o Corinthians contratou. Jovem, com apenas 25 anos. Ainda tem em sua reserva o Igor Coronado, que é outro excelente jogador. E se falando de premiação, o Hugo Souza, que chegou ao Corinthians já tardio demais, ganhou como o segundo melhor goleiro do campeonato brasileiro. Olha que ele chegou tarde, hein? Se ele tivesse feito uma pré-temporada no Corinthians, se tivesse iniciado o Brasileirão no Corinthians, né, que tava pegando gol após o Carlos Miguel sair, era Matheus Donelli. Se ele tivesse iniciado o Brasileirão, com certeza, sem sombra de dúvida, Hugo Souza seria o melhor goleiro Brasileirão. E o Corinthians, com o time que tem hoje, se tivesse iniciado o Brasileirão, com certeza o Corinthians bateria campeão com muita tranquilidade. Porque no segundo turno, o Corinthians tem uma campanha excelente. Só perde para o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, né? O Corinthians se acertou, se ajustou. O time está muito bem acertadinho, muito bem treinado pelo técnico Ramon Dias, né? Seu filho Emiliano Dias. E Yuri Alberto, na premiação do CBF, conquistou aí o prêmio de artilheiro do Brasileirão ao lado de Alejandro do Vitória. Então, o Corinthians teve 3 jogadores que foram premiados aí pela CBF. E o presidente Augusto Melo acabou entrando aí com recurso, né, uma liminar para suspender a reunião do impeachment. E nesse momento, o presidente da comissão, Romeu Tuma, acaba de entrar com um recurso, né, pedindo a anulação da liminar do presidente Augusto Melo. Romeu Tuma pediu uma reconsideração. Então, continua aí essa briga política, essa briga de bastidores, briga de poder, né, da comissão para tirar o presidente Augusto Melo, né, para eles voltarem ao poder. E Augusto Melo já disse que não vai aceitar o golpe, porque Augusto Melo tem feito um trabalho incrível,
está sendo apoiado pelo Fabinho Soldado, está sendo apoiado pela torcida, Gaviões do Fiel e demais torcidas, está sendo apoiado pelo jogador. Então, com 10 meses de trabalho, o presidente Augusto Melo já fez um trabalho que Duílio Monteiro Alves não conseguiu em 3 anos. Então, essas pessoas precisavam trabalhar em prol do Corinthians e não em desfavor do Corinthians. Porém, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que na minha opinião é uma das melhores contratações que o Corinthians fez no ano 2024. Sem falar de Hugo Souza, Memphis Depay, porque Fabinho Soldado é responsável para trazer todos esses outros jogadores extraordinários. Por exemplo, o zagueiro André Ramalho é um jogador maravilhoso. O goleiro Hugo Souza é um goleiro sensacional, ganhou até como segundo aí no Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay é outro nível, é outra categoria, é outro atacante sensacional. E ele também trouxe o Talismã, que é outro atacante maravilhoso. Então o Fabinho Soldado, diretor executivo, trouxe alguns jogadores que fizeram a diferença para o Corinthians tá muito bem no Brasileirão. Então o Fabinho falou de vários assuntos, né? Inclusive me chamou muita atenção dele falar aí de Roberto, que o Roberto não sai. Ele alinhou o discurso do presidente Augusto Melo para o projeto em 2025, que é se tornar campeão. E o Roberto participou do programa do programa Mesa Redonda e disse o seguinte: ele foi perguntado pelo Osmar Garrafa se sai ou fica. Ele falou que não sai, continua no Corinthians ano que vem, em 2025. Então, o Roberto recebeu prêmio e garantiu aí sua permanência para 2025. Gente, mudando um pouquinho o discurso aqui, Gabigol participou do Podpah e falou que vai gravar uma música com Memphis Depay, que é um sucesso, é um rapper também. E ele foi perguntar, por que você não joga ao lado dele? Ele falou, quem sabe no futuro. Então, o Gabigol deixou entender aí que ele também gostaria de jogar no Corinthians, tendo em vista que no início do ano o Corinthians tentou a contratação de jogador, ao final não deu certo, e agora Gabigol, que está sem clube, terminou seu vínculo com o Flamengo, manifestou aí, pelas palavras, interesse em jogar no Corinthians. Já pensou um ataque do Corinthians com Gabigol, Memphis Depay e Roberto jogando pelas beiradas? Cara, o Corinthians ficaria forte demais da conta. E o Gabigol também acabou falando aí um pouquinho de Roberto, dizendo que jogou com ele na base do Santos, né? Só que o Roberto ainda é bem mais novo que o Gabigol. Quando o Gabigol já estava saindo, né, pra jogar no time principal, e o Roberto estava na base do Santos ainda. E dizendo que ficou muito feliz dele ter sido um dos artilheiros do Brasileirão, dele ter melhorado a fase dele, que estava tendo dificuldade, e porque conhece, sabe que é trabalhador. Então o Gabigol rasgou elogio para Memphis Depay e Roberto. E aí, será que esses 3 jogadores daria certo? O Corinthians formaria um time aí para ser campeão? Qual que é a opinião de vocês? E também Fabinho Soldado acabou falando aí sobre a renovação de Romero, que Romero quer 1 milhão de salário. É muito dinheiro, mas parece que está tudo muito normalizado, né? E Romero não pode ser um titular no Corinthians, mas é um jogador para ser reserva, está em alto nível, é um jogador de escalão muito alto. Joga muito Romero. Entrou contra o Grêmio e já fez a diferença, já deu um passo maravilhoso, um jogador que acende o jogo. Memphis Depay e Roberto jogou contra o Vasco, Thales Magno e Romero deu conta do recado. Se falando de Thales Magno, Corinthians, que tem o direito à opção de compra, que está estipulada em 13 milhões de dólares o valor de Thales Magno, que corresponde a 70 milhões de reais. Corinthians não pode contar, mas quando fez a contratação do jogador por empréstimo, colocou a cláusula de extensão por empréstimo. Então, talvez o Thales Magno pode prolongar um pouco mais no Corinthians. Sobre André Carrillo, o Fabinho falou que vai renovar com ele. Inclusive, já colocou alguns gatilhos no contrato, uma renovação automática. Ele deve que vai ser valorizado, porque o campeonato que aquele cara fez, o cara é muito diferente. Joga muito. Um excelente meio-campista.
Até porque ele jogava no ataque. Aí o Ramon Dias puxou para jogar no meio de campo, então ele tem muita habilidade, sabe marcar bem e sabe apoiar o ataque muito bem. Então o Corinthians tá aí para montar um belíssimo de um time para 2025. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, quero agradecer vocês pelo comentário, deixa o seu like, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.